Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Daniel capítulo 2. Vou pedir para você prestar bem atenção. Deus tem algo especial para nós essa noite, então abra os seus ouvidos e o seu coração para receber da parte de Deus. Daniel capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 19. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. A Bíblia vai dizer para nós que era um tempo muito difícil. O rei Nabucodonosor estava muito perturbado, ele estava tendo sonhos indecifráveis. Eles tinham acesso aos principais magos e feiticeiros, e todos eles sempre muito disponíveis a servir ao rei. O problema é que o sonho que o rei Nabucodonosor teve era um sonho de um mistério profundo e especial, algo que era incompreendido de forma natural. Então, o rei Nabucodonosor foi testando os seus magos, foi testando os feiticeiros da época, e ele compartilhava o sonho na expectativa, na esperança que eles traduzissem esse sonho, interpretassem esse sonho, e a angústia que estava sobre o coração do rei fosse dissipada. O problema é que nenhum deles alcançava o mistério, diga o mistério. Nenhum deles alcançava a revelação. E isso foi deixando o rei mais irritado, o rei mais angustiado, até que ele libera um decreto. E ele diz: eu preciso que alguém decifre esse mistério. Eu preciso que alguém entenda. Porque naquela época eles entendiam que Deus não dava sonho às autoridades, aos reis. Por capricho. Todo sonho que o rei tinha eram sonhos proféticos. Eram sonhos determinantes que falavam de governo, de direção, de caminhos a ser tomados. Não importa o Deus que eles serviam, essa era a cultura de entendimento. Então, como agir se não tem a interpretação da direção? Que caminho tomar se ficou no ar, ficou suspenso um entendimento daquilo que foi liberado em sonho para Nabucodonosor? Então aquilo estava gerando muita angústia no coração dele. Então ele libera um decreto e ele diz: se ninguém chegar com a revelação, eu vou sair por aí matando os magos, os feiticeiros e todos aqueles que algum dia disse que tinha poder e autoridade sobre interpretação, porque vocês são uma vergonha. Vocês não estão agindo mediante o dom que vocês carregam. Isso trouxe uma perturbação muito grande sobre a cidade. Você imagina, um homicídio, né? Uma instauração de um peso muito grande sobre a vida desses homens.
não só feiticeiros, magos, mas homens pautados no conhecimento, na astrologia, que eram consultados pelos reis. Você está me alcançando? Diga amém. E aí a notícia chega a Daniel. Daniel, que estava separado junto com seus amigos, recebe essa notícia e ele então chega para os amigos e diz assim: o rei disse que se a revelação não aparecer, se a revelação não chegar, todos os adivinhadores, os magos, os feiticeiros vão morrer, porque ele mesmo vai ordenar a sua morte. E aí Daniel fala especificamente, está no versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E aí ele disse: vamos orar, vamos nos reunir em oração, para Deus falar conosco, porque senão nós vamos morrer. Os outros não revelaram, os outros não decifraram, mas vai sobrar para nós também. Então, vamos orar a Deus, para Deus ter misericórdia e compaixão de nós. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: toda vez que você ora ao Senhor, pedindo o auxílio dEle, Ele vem. Então ele ouve a oração de Daniel, ele ouve a oração dos seus amigos, e numa madrugada, ele fala com Daniel. Lê a sua Bíblia comigo. Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia, não fossem assassinados, mortos, porque esse era o decreto do rei. Aí leu o 19. Então foi revelado o mistério a Daniel. A palavra mistério em aramaico é raz, R-A-Z, e essa palavra não aparece nunca mais na Bíblia Sagrada. Essa palavra foi traduzida especificamente para esse momento que Daniel experimentou. Pastora, o que isso significa? Que isso foi tão particular, isso foi tão único, que até a forma de contar, Deus teve que trazer uma raiz de uma palavra especial para provocar o peso dessa responsabilidade. Não era uma revelação qualquer, porque o povo aqui da igreja gosta de sonhar, né? Aí eles sonham: pastor, o vento bateu, a porta fechou, a chave caiu. O que isso significa? Eu não sou Daniel. Não sei, querido. Vamos orar, né? Pedir Jesus para revelar o negócio. O segredo do rei ia modificar todo o governo. Todas as vidas daquelas pessoas que estavam submetidas a Nabucodonosor. Ia trazer algo extremamente importante para toda a nação da Babilônia. Então não era qualquer coisa, eu não estava falando dele. Estava falando de algo muito grande. Então a Bíblia diz para nós que foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus de Israel. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria. Oh, que coisa linda! Daniel recebe o que ninguém recebeu, mas ele levanta a mão para o céu e diz: é para ti, porque a glória é do Senhor. Toda sabedoria e poder vem dos altos céus. Amigo, Deus tem grandes mistérios para nos revelar, mas a gente precisa se manter humilde para reconhecer que toda inteligência, sabedoria e poder tem que vir do céu para nós. Aí ele continua, e ele diz assim, acompanha comigo. Versículo 21. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então vamos entender a Bíblia Sagrada. Ele não está dizendo que Deus só dá sabedoria aos sábios e só dá inteligência aos inteligentes. Porque você não é bobo. Se ele já é inteligente, ele não precisa de inteligência. Quem precisa de inteligência aqui não é inteligente. Então o que Daniel está dizendo?
Para alguém ser reconhecido inteligente, o Senhor já derramou sobre ele. Para alguém ser reconhecido sábio, o Senhor já derramou sabedoria sobre ele. É isso que ele quer dizer. E ele diz: e Deus tem o poder. Olha o preço dessa revelação. Deus tem o poder de estabelecer tempos e estações. Ele coloca reis e ele tira reis. O que de uma forma por parábolas, o que Daniel estava querendo dizer? Nada sai da engenharia de Deus. Nada fica perdido no espaço. Tudo tem que se encaixar de uma forma muito perfeita. E por mais que você não entenda e não compreenda, nada vai sair fora do lugar. Ele estabelece tempos, ele estabelece estações, ele põe, ele tira, ele dá entendimento, ele dá inteligência, tudo para cumprir o seu propósito. Continua lendo, ele diz: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e ele é que mora com a luz. O que ele está dizendo? Ninguém engana Deus. Por mais que o homem tente, ninguém engana Deus. Deus revela o oculto e o escondido. Deus enxerga o que ninguém sobre a face da terra enxerga. Pastor, eu não estou entendendo onde é que a senhora quer chegar. Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, não precisa se preocupar. Por quê, pastora? Tudo está debaixo do governo de Deus. Tudo, olha o que eu estou dizendo, tudo está debaixo do governo de Deus. Vamos conferir isso em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Você achou? Lê comigo. Vou esperar. Achou? Lê comigo aí. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo... fala alto como quem quer entender o negócio. Olha o que está escrito. E há tempo debaixo. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: tudo tem um propósito. Nada acontece na sua vida sem um propósito. Pastora, Deus tem propósito no pecado? Não, mas Ele tem em te consertar. É por isso que às vezes Ele promove a exposição. Porque o propósito dEle é trazer você de volta para o caminho. Tudo tem um propósito. Olha o que diz as Escrituras. Há tempo de nascer e há tempo de... Olha o que Ele está dizendo. Nós celebramos a vida e choramos a morte. Até o choro da morte tem propósito. A gente tem que entender que nós fomos feitos pelo mundo e por essa civilização apenas para celebrar. Que o mundo diz para nós que é feliz é quem celebra. É feliz quem está celebrando, quem está promovendo, quem está curtindo, quem está experimentando. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: eu tenho propósito na vida, mas também tenho na morte. Olha o que ele diz, continua lendo. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Olha o que ele está dizendo. Todo mundo quer colher, irmão. Todo mundo quer experimentar da colheita. Todo mundo quer plantar e ter experiência de posse. Mas tem hora que Deus vai dizer: preciso que você arranque tudo o que você já plantou. Porque no plantar e no arrancar, Deus tem propósitos. O que a gente precisa entender é que
para crescer em Deus, nós precisamos discernir esses tempos e entender que tudo está debaixo do propósito de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus sobre a minha vida e a sua vida. E a maturidade vem quando a gente entende esse negócio aqui. Pessoas são frustradas porque vêm para a igreja acreditando que Jesus mudaria a vida delas e tornaria a vida delas numa festa todos os dias. Esqueceram de avisar que Eclesiastes capítulo 3 não foi arrancado da Bíblia Sagrada. Que Deus tem propósito das mudanças, Deus tem propósito das correções, Deus tem propósito dos seus tombos. Deus tem propósito dos seus machucados, das suas feridas. Deus tem machucado, Deus tem propósito na sua solidão. Deus tem propósito, irmão. Continua lendo. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Deus teve propósito no Covid. O problema é que a maioria não teve maturidade para discernir o tempo. Olha o que diz as Escrituras. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não ama os que têm vida perfeita. Deus ama aqueles que entendem os seus propósitos. É por isso que o Salmo diz: chorando eu vou, mas à volta eu vou trazer os meus molhos sobre as minhas mãos. Porque eu discerni que o tempo hoje não está bom, mas a volta tem colheita, a volta tem operação de milagres sobre a minha vida. E como é que Deus faz isso? Deus deixa muitos sinais para nós. E Deus deixou em Gênesis, quando Ele começa a criar a terra e a estrutura da terra, Ele diz: eu vou fazer separação entre os tempos. E dentro do período de um ano, Deus separa a terra para passar por 4 estações. Cada estação exatamente com 3 meses. Estações completamente diferentes. Com propósitos completamente diferentes. Por que Deus promove as estações? Essa é a revelação que Daniel teve em capítulo 2. Por que Deus promove as estações? Porque Deus precisa, através do seu propósito, cuidar, manter, estabelecer a vida. Tudo o que é muito igual para de produzir. É por isso que, se você olhar para os polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, o que tem lá? O que tem lá? Gelo. E nós temos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, uma vida extremamente limitada. Se você for comigo no deserto, o que nós temos no deserto? Além da areia, calor, muito calor, lugares de estagnação, que não passam por mudanças, não geram vida, não desenvolvem, não amadurecem. Se Deus tivesse dado um clima único sobre a terra, uma hora, a terra ia parar de produzir. E nós não íamos ter comida para comer, a gente não ia ter oxigênio,
a vida ia ser ceifada. Por quê? Porque períodos são estabelecidos para trazer equilíbrio. Períodos são estabelecidos para trazer a manutenção da vida. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, não sei se você entendeu, mas Deus está dizendo que você está passando por estações, porque Deus quer que mudanças aconteçam para você ter vida. Você entendeu? Diga amém. Então vamos entender isso. Vamos falar das estações hoje. Põe para mim, Felipe, por favor. As 4 estações. Deus vai falar da primavera. Deus vai falar do verão. Deus vai falar do outono. E Deus vai falar do 4 estações. Com 3 meses cada uma. Mas com funções muito diferentes e especiais. Vamos observar a primeira. Põe a primavera para mim. O que a primavera fala para nós? A primavera é tempo de quê? Tempo de flores. A primavera é a estação mais coerente de todo o nosso calendário. Na primavera nós temos um clima perfeito, ameno. Não é calor demais, não é frio demais. Na primavera a gente tem beleza, porque a gente vê coisas que geram alegria. Você vê flores. Você vê cores sobre a terra. A primavera é a estação que promove essa alegria, esse prazer, essa motivação de se sentir cercado por coisas boas. O que mais que a primavera promove? Olfato. É na primavera que a gente sente o cheiro das flores, o perfume das flores. A primavera é a estação onde a gente fala de alegria, onde a gente fala de promessa, onde tudo está bom, irmãos. É um tempo onde a gente celebra, porque todo lugar que você olha, você vê cor, você vê luz, você vê algo que te anima, você vê algo que enche o teu coração de alegria. A primavera é a estação perfeita. E assim na vida da gente. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e a gente começa a caminhar com Jesus, a gente entra na primavera. E a gente começa a dizer, não tem dinheiro para pagar aluguel. Ah, mas meu Jesus é lindo. O que você vai fazer? Eu estou indo para a igreja, mas de novo, ah, meu Deus, eu não sei fazer outra coisa. Porque em todo lugar que eu olho eu vejo beleza, eu sinto alegria, eu tenho prazer, eu quero ficar deitada nesses pastos verdejantes por toda a minha vida. A primavera é a estação que gera sobre você um sentimento de prazer inigualável. Por quê? Porque isso gera gozo, gera êxtase dentro de você. A primavera é a estação que a gente não quer sair dela. Mas vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ela, a primavera também dura 3 meses. E o que acontece com a primavera? Quando a primavera vai terminando, ela dá início ao quê? Ela dá início ao verão. E o que é o verão? Verão é a estação que você não vem para a igreja. Por quê, pastora? Porque na sua cabeça verão está associado a férias. Eu estou de férias. Por quê? Porque o verão é o clima que você se despe. Todo mundo se prepara para o verão. As gordinhas vão malhar. Porque tem que tirar roupa no verão. No verão, o dia é mais longo. A gente aproveita muito o verão, a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Você vai para a região dos lagos, você volta à região dos lagos, você vai para a praia, você sai da praia. Você faz um monte de coisa no verão. O verão é a estação da força. A gente nunca vai ver tanta gente jogando vôlei, jogando futebol, fazendo exercício, andando de bicicleta, do que no verão. Está todo mundo querendo mostrar que está bem, que está com o corpinho igual o meu, maravilhoso.
verão é a estação de você se mostrar, é a estação de você aparecer, de ser visto, todo mundo coradinho, queimadinho, não fica branca, azeda assim, né? Estação da força, estação da direção do entendimento. Diga para esse irmão que está do seu lado: o verão também dura 3 meses. E aí o que acontece depois do verão? Chega o outono. O outono é a estação da transição. O outono é a estação onde aquilo que tinha tanta beleza passa a não ter mais. Por quê? Porque as flores e as folhas começam a cair. É uma estação que dá frutos, que a gente colhe frutos, mas é uma estação que já não é tão bonita de ser vista. A temperatura do outono oscila muito. É a parte do ano e que as previsões quase sempre dão erradas, porque a gente nunca sabe se vai fazer sol ou se vai chover. Muda de uma forma radical. Passa por contrastes de temperatura. A gente acorda no calor e vai dormir de coberta. Não tem tanta beleza, não tem tanta alegria. E é um tempo que é incerto. Você olha para trás e diz: que saudade do verão, que saudade da primavera. E olha para frente e vem um medo. Por quê? O que vem depois do outono? O inverno. E o que é o inverno? O inverno é a estação da reclusão. É o tempo que você mais vem para a igreja. Por quê, pastora? Porque o inverno não tem distração. O inverno é você e você. O inverno é o lugar onde você fica trancado em casa, porque já não vale mais a exposição. Ninguém vai para a praia ficar sem roupa no inverno. Porque o que você quer? Ficar quentinho. Você quer se encher de roupa para ficar agasalhado e quentinho. É o lugar de trabalhar o interior ao invés do exterior. Você acorda de pijama, passa o dia de pijama, vai dormir de pijama. Ninguém está preocupado e não está com as bochechas coradas. Está todo mundo branco azedo igual. Você só não quer passar frio. Você não tem preocupação com o externo. A preocupação é o interno. No inverno, os dias são mais curtos. E a noite, muito mais longa. Pastora, o que a senhora quer dizer? É que assim como as estações mudam radicalmente, existem tempos diferenciados sobre a minha vida e a sua vida. O mundo quer promover para você a ideia de que todo mundo vai viver no verão a vida toda. Que a nossa vida é um grande verão. E que você precisa se expor para ser visto. Que você precisa aparecer para ser reconhecido. O verão é o lugar onde você mostra ser muitas vezes o que você não é. Você mostra coisas que você diz fazer que você não faz. Mas como todo mundo faz no verão, você tem que fazer também. O verão é a estação de se promover. É a estação da força. E muitos de nós têm gastado a força real do verão em coisas tão supérfluas e pequenas. Coisas que não vão trazer resultado sobre a vida do homem, sobre a vida espiritual do homem. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que a gente precisa se entender e se localizar dentro dos tempos. Foi isso que Daniel recebeu de revelação e é isso que tem faltado para nós. Os nossos índices de depressão são muito altos. Por quê? Porque quem está no inverno quer viver a vida de quem está no verão. E estão vivendo tempos diferentes. E a mente entra em confusão, porque ela está vivendo um momento quando ela gostaria de estar vivendo outro. E a gente passa por essas estações e vai passar por essas estações a nossa vida inteira. Então o problema não é
aprender a desfrutar da primavera, aprender a desfrutar do verão e aprender a entender o outono e o inverno. Não! O problema é você entender que Deus tem muito propósito no inverno, que Deus tem muito propósito no outono. Quando nós somos condicionados a entender exatamente o contrário, que o inverno é um tempo de depressão, o inverno é um tempo de se isolar, o inverno é um tempo de não querer ver ninguém, de não querer sair com ninguém, de não querer se relacionar, de querer seguir a vida. Quando na verdade o inverno é tempo de criar raízes. O inverno é tempo de você parar de olhar pela janela e começar a orar para você mesmo. O inverno é um tempo predeterminado para Deus, para te tirar do mundo e te colocar em reclusão dentro de você mesmo. Um tempo de autoanálise, um tempo de críticas, um tempo de ajuste. Por quê, pastora? Porque se você passar bem no inverno, o que vem depois dele é a instituição da promessa de Deus. A primavera é viver o sonho de Deus. A primavera é andar sobre um tempo de promoção, de bênção, de instauração do carinho e do amor de Deus sobre nós. Mas qual que é o problema? Nós não discernimos os tempos. E a gente acha que a gente precisa viver em primavera e verão toda a nossa vida. E se você não está feliz, tem algo errado com você. Se você não está se realizando profissionalmente, emocionalmente, financeiramente, você está amaldiçoado, tem demônio na sua vida. Se você não está experimentando coisas novas, tem alguma coisa errada com você. Quando na verdade, Deus precisa que você transite por estações para gerar maturidade do propósito. No casamento é assim. A gente começa o casamento na primavera. Tudo é festa, tudo é lindo. Ah, que barriguinha linda. Que carequinha linda. Ah, tudo lindo. Tudo é festa. Aí depois vem o verão. Vem a força do verão. A gente faz tudo junto. A gente come junto, a gente janta junto, a gente sai junto, a gente viaja junto. A gente quer fazer tudo junto, não desgruda por nada. Tem energia para tudo. 3 meses. Ninguém vive um casamento de primavera e verão a vida toda. Se te contaram isso, mentiram para você. Por quê, pastora? Porque o outono vai bater na porta. E aquilo que você achava lindo, eu já começo a dizer, essa barriga safada. Custava estar mais magro. Custava ter um cabelinho para fazer um tupete, pelo menos. Precisava ser desse jeito. E esse grude todo, tudo tem que ser junto, tomar banho junto, comer junto. Ah, sai de mim, eu quero ter minha liberdade. Eu quero sair com as minhas amigas, eu preciso respirar. É o outono. As folhas caíram. O que era bonito, o que era belo foi perdendo a beleza. Você está colhendo frutos, é bom, você se alimenta, você recebe. Mas não tem tanto entusiasmo e beleza como tinha no início. No cutuca não que eu estou vendo, hein? Aí vem o inverno. O inverno onde ninguém vai estar lá para ver como você precisa se cuidar, se proteger. É um tempo seu. É um tempo de reclusão. É um tempo de ficar, de querer ficar perto, de precisar ficar perto, porque está muito, tanto frio, que o pezinho com meia precisa encostar para dar uma esquentada. Que você vai dar valor a coisas pequenas, sabe por quê? Porque não tem um mundo para ver. É só você e a sua casa.
O que Deus fez conosco? Deus nos deu 2 anos de inverno. Deus promoveu a pandemia sobre a terra e disse para os homens: chegou o inverno. Entrem para suas casas e fiquem lá. Não tem saidinha, não tem futebol, não tem abraço, não tem rodízio de pizza. Maridos descobriram que tinham esposa em casa. Nossa, nunca vi essa roupa. Eu fico em casa, né? Teve que ficar. Teve que olhar para as crianças e dizer: nossa, como eles cresceram. Já sabe fazer isso tudo, meu Deus. Porque não fica em casa, né? Começaram a observar coisas que não observavam antes. Mas por que Deus promoveu 2 anos de inverno para nós, quando Ele instaurou o Covid sobre toda a terra? Porque Ele estava dizendo para as pessoas: vocês estão investindo no verão e na primavera e estão esquecendo que é no inverno que a gente cria raízes. Vocês são dependentes de coisas, vocês são dependentes de pessoas. Vocês precisam aprender a ir para o seu quarto, trancar sua porta e ser eu e você. Ouvir a minha voz, buscar a minha face, quando não tem ninguém para fazer isso. É um tempo de dar valor às coisas pequenas. Puxa vida, a gente podia se abraçar e não pode mais. E nós tivemos 2 anos para aprender e muitos de nós não aprenderam. Porque o inverno é que forja o homem maduro. Se você sabe lidar com o inverno, a primavera e o verão é festa, irmão. Olha o que acontece na vida ministerial. Quando começa um ministério, é tudo primavera. Nós estamos debaixo da promessa de Deus. Tudo é lindo. É só uma lojinha, mas é linda. Não tem dinheiro para nada, mas vai dar tudo certo. Deus vai prover tudo. Vai ficar tudo lindo. Todo mundo é amigo. Todo mundo se beija, se abraça. Declarações de amor eterno. Nós temos uma aliança diante de Deus para sempre. Amém. Primavera. Não acredite em promessas na primavera. Aí vem o verão. Vem a estação da força. Todo mundo junto, todo mundo trabalha. Tem gente limpando a igreja de manhã, de tarde, de noite. Não tem um banheiro sujo, tudo arrumado. Eu fico na portaria, tem briga para ficar na portaria. Só eu que fico, você já ficou 2 vezes. É o verão, todo mundo quer se expor, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer aparecer. Mas aí vem o outono. Aquilo que tinha tanta beleza começa a perder as folhas. A igreja não é mais a mesma. No início, tinha um clima que não tem mais hoje. Irmão, cresce. É óbvio que não vai ter o mesmo clima. A primavera passou, o tempo é outro. As estações mudam. Não tenta viver uma coisa novamente. Se você não aprendeu a lição pela primeira vez, não vai acontecer. Não é a aliança da primavera, não é a unidade do verão. A igreja vai crescer, o ministério vai crescer e amadurecer quando ela tiver maturidade para enfrentar o inverno. Porque o verão te expõe, mas o inverno é que te revela. O inverno você é visto, o verão você é visto. As pessoas te notam, notam o seu poder, notam o seu dom, notam a vida que você tem. E no inverno, que você tem que se esconder. No inverno, que Deus te coloca atrás das malhadas. Onde você está sozinho. Onde não tem aplauso. Não tem ninguém para dizer que você está bem na fita. Que você está arrumado, que você está fino, que você está bonito. No inverno, ninguém vê você. Não me conta testemunho e vida com Deus de gente que diz estar vivendo verão e primavera até hoje. Porque isso só vai mostrar para mim o quanto imaturo ele é na fé.
Porque homens e mulheres de Deus de verdade amadurecem no inverno. Não tem folha, mas eu estou criando raiz. Não tem beleza, mas é em Deus que eu vou ficar. Mas está frio demais, mas o calor do altar me aquece. O fogo de Deus me esquenta. E é dele que eu preciso para viver. Pastor, o irmãozinho falou que o tempo dela acabou na igreja. Que está indo embora. As folhas da árvore também vão. E a árvore fica. Porque é assim que funciona no outono. E você vai atrás de folha que é soprada pelo vento? Ou você discerne os tempos de Deus na sua vida? O que Deus quer com o inverno? Alguns que estavam na exposição foram colocados para reclusão. Para quê? Para Deus tratar. Para Deus curar, porque todos os tempos de Deus têm propósito. Ninguém está me vendo, mas Deus está lá te tratando. Ninguém me liga mais, pastora, mas Deus está lá, forjando o seu coração para entender que nós não precisamos de homens, nós precisamos da bênção de Deus, da mão de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Discernir as estações. Como é que você está, irmão? Pastora, tem um vento aí. O vento é outono. O vento está anunciando que o negócio vai ficar mais estreito. Mas cresce no inverno. Amadurece no inverno. Aprende as lições. As formiguinhas trabalham o verão inteiro. Para no inverno ficar trancado dentro de casa comendo. Tem comida para os 3 meses de inverno. Sabe por quê? Porque no verão ela não enxergou como uma estação de farra e de festa. Ela enxergou como uma estação de eu arregaçar a manga, trabalhar, porque Deus vai me abençoar, Deus vai trazer dinheiro para minha casa, Deus vai ministrar prosperidade sobre a minha vida. Quando a folha começa a cair e o vento começa a chegar, você vai olhar e vai dizer, mudou a estação, mas tem comida na mesa. Nós estamos, já vou terminar. Nós estamos desperdiçando as estações. Quando chega o tempo de primavera, e que a gente tem que celebrar a promessa de Deus, a gente tem que celebrar a alegria de viver sonhos em Deus, de conquistas, porque essa é a primavera. A gente precisa entender que a euforia da promessa, a euforia do milagre, a euforia da realização do sonho vai passar. E que vai vir um outro tempo. E que a gente vai ser necessário crescer com Ele. Eu me lembro que quando a gente casou, eu fui na concessionária pegar um Siena zerinho, novinho com o pastor, e a gente todo feliz da vida. Novinho, aquele cheiro de zero, de novo, todo feliz. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente ficava, meu Deus, já está na hora de trocar essa bagaceira. Porque a alegria do cheiro do carro novo já tinha passado. E agora os sonhos eram outros. A gente já queria alguma coisa melhor do que aquilo. A gente começava a sonhar com coisas superiores àquilo. Porque a vida do homem é assim. A gente tem que amadurecer a igreja e entender. E eu fiquei muito triste com a igreja na época da pandemia. Porque eu achava que eu tinha grandes homens e grandes mulheres de Deus. Que foi só entrar. O mundo está em pandemia. Não, pastor. A gente não vai para a igreja, não. Não, pastor.
A gente não vai sair não. A gente não vai não. Está todo mundo apavorado, trancado em casa. E eu olhei para a cara do meu marido e falei para ele: esse povo só está vivendo a pandemia. Eu queria que eles tivessem vivido a perseguição que Paulo passou. Das cadeias, das correntes, dos grilhões. Eles não estão dispostos a viver. Porque podia ser inverno para muita gente. Mas era a hora da igreja renascer para o mundo. Era a hora da igreja botar a cara e dizer: você está trancado da sua casa porque está com pandemia, mas Jesus tem poder. A cura está na mão do Senhor. A igreja vai se mover em oração e as coisas vão melhorar, sua casa vai ficar protegida. Mas a igreja se acovardou. Sabe por quê? Porque a igreja não tem maturidade para enfrentar o inverno. Pastora, fulano é um grande homem de Deus, cheio da unção do Espírito. Revela, traduz, interpreta, sapateia, fala em línguas, cospe fogo. Que bom. Não faz mais do que a obrigação dele. Se foi Deus que deu, ele tem que cuidar daquilo que Deus deu para ele. A minha pergunta para você é: como que ele atravessa o inverno? Como que ele passa quando o sistema aperta para ele? Ele continua sendo esse homem de Deus? Ele continua sendo esse homem cheio de fé, que proclama a palavra de Deus de fé? Ou ele é aquele que se esconde e vai sofrer as suas decepções, porque estava acostumado com o verão que fazia ele aparecer? Pastora, tem um mês que não me chama para dar oferta. Acho que Deus está falando comigo que o meu tempo naquela igreja acabou. Pode ser que tenha acabado mesmo, irmão. Pode ser que tenha acabado. Se você está acostumado só com o verão, eu estou bem preocupada com a sua vida espiritual. Porque é no inverno que Deus trata as nossas emoções e o nosso caráter em Deus. É quando ninguém está vendo. É quando não tem palco para você se apresentar. É que Deus vai julgar a sua alma, seu coração e seu posicionamento. Quer dizer que você só serve, a igreja só serve se ela só tiver verão, né? Se ela só tiver primavera. Não, amiga. Eu quero ensinar você a crescer no inverno. Eu quero ensinar você a passar pelas estações, porque todo mundo vai passar. Esse irmão que está ao seu lado vai passar. Essa irmã que está atrás de você vai passar. Ninguém vive só de primavera e verão. Quando você estiver enfrentando o seu inverno, lembra: eu posso não estar aqui na frente, sendo visto, mas na minha reclusão, eu estou criando raízes. Porque a primavera vem aí. E eu vou cantar um cântico de alegria. Eu vou cantar um cântico de vitória. Eu vou anunciar os 4 cantos que Deus é fiel e que Deus cumpre as suas promessas sobre a terra. Aleluia! Fique de pé no seu lugar. Pastora, por que você disse que no inverno é o tempo que as pessoas vêm mais para a igreja? Porque você está precisando, né? Aí as coisas não estão boas. Aí você lembra que você tem um Deus. Aí você lembra que tem alguém que pode te aquecer, que pode te curar, que pode tratar você. Nossa, o fulano está tão distante, ele deve estar com depressão. Respeite o inverno do teu irmão. Respeite as fases que cada um de nós tem que enfrentar. Seja instrumento de Deus para inspirar, não para afundar, para enterrar,
Lembra de Eclesiastes 3, tudo tem um propósito. Pastora, Deus tem propósito na perda. Às vezes Ele precisa fazer a gente perder para ganhar. Às vezes Ele precisa fazer você descer uns degraus para você valorizar os que você já tinha ganho, que você não valorizou. Tudo tem propósito, irmão. A gente valorizou a pizzaria como nunca nesse tempo de pandemia. Sabe por quê? Porque você não podia ir lá. E você fazia isso com tanta naturalidade, de repente isso foi tirado de você. Valorize o teu inverno. Pessoas importantes ministerialmente. Só vou concluir, pastor, já vou deixar. Pessoas importantes ministerialmente foram grandes no inverno, não no verão. Ganharam vidas no inverno, quando ninguém investia. Mudaram circunstâncias. Olha o que eu vou dizer para você. A Segunda Guerra Mundial acabou no inverno. Sabe por quê? Porque o Hitler estava preparado para ser visto, para ser aplaudido. Ele não entendia de reclusão. Quando o inverno veio sobre a Rússia, e debaixo de soberba e autoridade, ele disse: nós vamos para cima da Rússia e vamos acabar com a Rússia. Deus falou para Hitler: você entende de aparecer. Você nunca foi maduro no inverno. E a Segunda Guerra Mundial acabou. E eles perderam a batalha por causa do frio intenso do inverno. As tropas da Alemanha não estavam preparadas para aquilo. Nós temos perdido batalhas porque não estamos preparados para o inverno. O verão e a primavera é resultado de promessa. O outono e o inverno são estações de tratamento. Aproveita para crescer. Aproveita para crescer. Porque quando a primavera e o verão vier, amigo, nós vamos cantar cânticos novos. Nós vamos dançar. Nós vamos nos alegrar. Mas nós vamos olhar um para o outro e vamos dizer: nós crescemos, hein? Porque o inverno foi rigoroso. Nós estamos aqui com as nossas raízes firmes. Porque Deus nos ensinou a dar frutos até no inverno. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: em nome de Jesus, Deus vai te dar maturidade para você crescer, vencer e se estabelecer no inverno. Amém?